Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre fake news. As notícias falsas se espalham cada vez mais, com mais força nas mídias sociais. Basta um clique para acessar uma informação. Mas como descobrir se de fato ela é verdadeira? Se aproveitando dessa dúvida é que pessoas usam programas para espalhar os fake news. Em geral, quem recebe não verifica a fonte de quem produziu aquela informação. O passo seguinte é enviar para amigos e familiares através das mídias digitais e das redes sociais. Um caso recente aconteceu em relação ao assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. No dia seguinte à morte da parlamentar, foram feitas postagens que feriam a honra de Marielle. A família entrou com um processo pedindo a exclusão desses conteúdos de toda a rede social. A Justiça aceitou o pedido. Como se proteger de um fake news? Em quem acreditar? Para saber essas e outras respostas, eu converso com Norma da Mata. Ela é especialista em mídias sociais. Muito obrigado pela sua presença, Norma. É muito importante, quando a gente fala num assunto tão atual como esse, fazer uma análise histórica, né? Como que a gente consegue entender fake news no passado e nos dias de hoje? Na verdade, boato era uma coisa que da natureza humana quase, né? Mas existem duas coisas que a gente tem que diferenciar. Uma coisa é um boato simples, desse que a gente conta sem muita maldade, e a outra é que tem um viés mais político, digamos assim, né? Essa é mais perigosa, eu acho. Então, isso já existiu. No nazismo foi muito forte, né? Os nazistas faziam campanhas contra judeus com folhetos e coisas que eles esparramavam, com notícias que eram falsas, né? Com histórias que não eram verdadeiras. Então, isso é uma coisa que existiu no mundo sempre. Mas só que agora a gente tem um parâmetro novo, né, que é a tecnologia. Então, a tecnologia possibilitou que isso se expandisse muito rapidamente e atingisse uma proporção que a gente não tem mais tanto controle. A que você atribui o fato desse crescimento tão grande? A gente está no ano eleitoral, né? Mas tivemos aqui mesmo na Câmara Municipal um caso grave em relação ao fake news direcionado à vereadora Marielle Franco. Como que a gente consegue entender essa proporção que o fake news toma? É porque as pessoas não, na maioria das vezes, quando elas compartilham alguma coisa, elas compartilham porque aquilo é a verdade que elas querem acreditar, né? E no caso da vereadora, houve um viés político muito forte, né? Então, como desconstruir a imagem de alguém, né? Pelas redes sociais, lançando uma notícia que não era verdadeira. E as pessoas vão rapidamente, quem acredita naquele viés de desconstrução, vai rapidamente compartilhar aquela notícia. Esse é um risco muito grande, porque as pessoas não procuram saber a verdade, elas procuram compartilhar a verdade que elas querem que seja verdade, né? Quer dizer, aquilo que elas querem que seja verdade, não necessariamente aquilo é real. Então, é um risco muito grande você compartilhar notícias sem saber, sem ser criterioso. Como que a gente consegue tomar medidas preventivas em relação ao fake news? Ou seja, como que a gente consegue identificar? Hoje em dia, até nas redes sociais, os jornais são copiados com logomarca, enfim, mesmo tipo de letra, e a gente fica na dúvida, né? Como que a gente consegue ver isso? Esse é um truque, né, dos fazedores de notícia falsa. Eles tentam criar uma URL, que a gente chama, né, que é esse nomezinho que vem lá depois do www, semelhante ao de um veículo de credibilidade. Então, vai criar alguma coisa como G1, alguma coisa para parecer que seja um jornal, o canal do G1, ou mesmo um jornal americano. Eles tentam sempre copiar, mas você tem que prestar atenção, porque é importante conhecer o nome, né, como o veículo é identificado na rede, na internet. Quais são os maiores indícios, por exemplo? O que a gente tem que acender a luz vermelha? Primeira coisa, quando a notícia é alarmante, né? Isso já é uma coisa que você tem que prestar atenção. Pô, será que isso é verdade mesmo? A segunda é verificar o veículo, né? E verificar com critério, porque às vezes você não presta atenção e pode ser enganado por essas pessoas que fazem exatamente isso, tentam criar um nome semelhante. Tem várias coisas que dão sinal. Erro de português. Jornalista que se preza escreve direito, então você vai verificar que tem erro de português, isso não deve ser uma notícia legal.
A segunda coisa é, se você pegou aquela notícia, tenta verificar naquele canal, naquele site onde está a notícia, quais são as outras notícias que estão lá. Ou simplesmente dar um Google, né, para tentar ver de onde que vem isso, né? Isso. No Google ele vai te ajudar a verificar se aquela notícia saiu em outros veículos de credibilidade. Isso é uma coisa também. Já é um motivo para você ficar... Desconfia. Outra coisa é que normalmente eles assinam uma assinatura falsa de um jornalista, por exemplo, que não existe. Teve um caso aí na época da eleição da Dilma, que circulou uma notícia de que o doleiro ia ser morto na cadeia e deram o nome de um jornalista assinando aquela notícia. A notícia era falsa. Bastava pegar o nome do jornalista e ver que aquele jornalista não existe, não tinha na internet aquela pessoa, né? Então é muito fácil você verificar esses pequenos detalhes. É que nem todo mundo toma esse cuidado, esse é o risco, né, que a gente pega. E compartilhar também é o mesmo crime, um crime semelhante de quem faz a notícia, não é isso? Legalmente, eu não sei te dizer se ele vai ser responsabilizado da mesma forma que a pessoa que criou a notícia, né? Mas ele pode estar sendo vetor de uma coisa muito perigosa, né? Quando eu digo vetor, a gente fala assim, um bicho que transmite uma doença, ele é um vetor daquela doença. A pessoa que compartilha fake news, ela é um vetor de uma coisa perigosa. Por quê? Porque pode ter consequência uma notícia falsa, né? Já teve casos de morte, de pessoas que foram assassinadas ou que foram perseguidas na rua e mortas por causa de notícias falsas. O que está por detrás do fake news? Questões ideológicas, financeiras, o que movimenta o fake news? Tem duas coisas, né? A primeira coisa é o viés político, né? Eu quero prejudicar alguém ou eu quero interferir em alguma posição, né, no cenário político, eu crio notícias para destruir aquilo. A outra coisa é porque é um mercado rentável. Então, você sabe que como funciona hoje o mercado de anúncios na internet, né? Eu posso anunciar num veículo e para ser visto, aquele veículo tem que ser visto. Então, se eu divulgo uma notícia falsa naquele veículo e ela é muito difundida, muitas pessoas vão carregar aquela página e aquele anúncio vai aparecer. Provavelmente muitas irão clicar naquele anúncio e quem veicula o anúncio ganha dinheiro, né? Agora, dá para recuperar o estrago provocado por um fake news, por uma notícia falsa? É muito difícil. Dependendo das consequências imediatas, em alguns casos é impossível, né? E tem coisas também que eu acho que tornam a coisa mais difícil ainda, porque, por exemplo, vídeo. Vídeo é uma coisa que uma vez que caiu na web, não adianta você ir lá no YouTube e tirar o vídeo do ar, porque outras pessoas já copiaram aquele vídeo, ele já deixou de ser posse daquele veículo e passa a ser posse de outras pessoas. Mesmo porque não há um controle em relação ao WhatsApp, por exemplo, que é bem perigoso e preocupante em relação a essa divulgação? O WhatsApp é o caso mais sério ainda, né? Porque hoje, com essa quantidade de escândalos de fake news, a interferência que houve na eleição americana, esse escândalo recente do acesso a dados no Facebook, então, essas principais redes passaram a cuidar para impedir que seja veiculada fake news. Mas no WhatsApp não tem como, né? O seu parente, o seu pai, a sua tia, alguém mandou a notícia. Você vai compartilhar também, né? Se você não toma esse cuidado, se você não verifica, você pode ser vetor também nesse ambiente familiar. E aí tem um risco muito grande, né? Teve até notícia recente falando desse estudo sobre o impacto das fake news no WhatsApp, que é uma coisa séria. Vivemos um ano eleitoral, não custa lembrar. Como deve ser o procedimento para não cair numa situação como essa? Então, várias coisas. Primeira, nem todo vídeo é verdade, né? Hoje a gente sabe que é possível criar um vídeo com o rosto da pessoa, ainda mais pessoa pública que aparece em vários vídeos, é possível você editar, criar um vídeo daquela pessoa falando alguma coisa. Se você vê que aquilo é muito, assim, não combina, né? Tipo, essa coisa está muito esquisita, está muito alarmante, toma cuidado. Verifica se aquilo apareceu em outro veículo, porque se é uma pessoa pública falando alguma coisa de impacto, certamente isso vai aparecer em algum lugar de credibilidade. Porque nos veículos de credibilidade há checagem da notícia, que essa é uma função de quem é repórter, né? Outra coisa,
verifica, então, se aquele canal é um canal que existe, se quem assinou aquela matéria existe, se não existem erros, né, de português. Não acredite em áudio. Áudio é uma coisa, então, mais fácil de falsificar, né, porque você imita, qualquer pessoa imita, né, tem muita gente imita o Silvio Santos, imita o Lula, imita... Então, criar um áudio falso é muito comum. Então, circula muito áudio também. Então, na dúvida, não compartilha. Esse é o melhor conselho. Norma, muito obrigado pela sua participação. Ficamos por aqui e até o próximo Rio em Pauta.